livro de Josué, capítulo 1. Vamos meditar? Senhor Deus de poder e bondade, que o Teu Espírito Santo esteja conosco nessa tarde, que Ele abra o nosso entendimento no momento de lermos e meditarmos na Tua Palavra, que toda resistência, Senhor, ao Espírito Santo esteja caindo por terra agora, para que nós possamos receber a Tua Palavra no nosso coração e podermos nos alimentarmos das Tuas promessas. Assim nós te pedimos. Fica conosco durante toda esta meditação. Amém. Capítulo 1, livro de Josué. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que te dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta de vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto e do Líbano até um grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, e até o grande mar para o poente do sol será vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Nela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que eu andares. Não se aparta da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não tu eu mandei? Esforça-te e tem bom ânimo, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Essas são as palavras sagradas para a nossa meditação de hoje. Na meditação deste capítulo 1 de Josué, logo no primeiro versículo, onde fala que o servo do Senhor, Moisés, tinha falecido e que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés. Veja, se o Senhor Deus falou a Josué, nós já podemos imaginar que ele tinha um relacionamento com Deus, de busca, de obediência, de cumprimento da palavra, porque quando nós nos colocamos diante do Senhor, quando nós o buscamos no nosso dia a dia, quando nós temos relacionamento com Deus, intimidade com o nosso Deus, Ele nos fala, Ele, através do Espírito Santo, Ele revela as coisas que Ele quer revelar para nós. Então eu fico imaginando Josué naquela época, depois da morte de Moisés. Moisés era o grande líder daquele povo, um filho escolhido, um servo, escolhido por Deus para levar o povo do Egito à Terra Prometida. Se imaginamos assim, Moisés morreu e Josué ia assumir o posto de Moisés, de levar aquele povo à Terra Prometida. A grande promessa do Senhor para aquele tempo era uma grande responsabilidade para Josué. E por isso que em várias partes desse capítulo nós podemos ver o Senhor pedindo para que ele não temesse, para que ele tivesse bom ânimo. E o Senhor prometeu para Josué:
aquilo que ele já havia prometido para Moisés. E ele fez questão de colocar diante de Josué as promessas. Nós podemos ver aqui no versículo onde o próprio Senhor fala: todo lugar que você pisar com os teus pés, esse lugar será dado a você, como ele havia dito a Moisés. Então, a promessa do Senhor para Josué e para o povo que foi liberto do Egito naquela época era uma grande promessa de restauração, eles iam reconstituir, receber de volta tudo aquilo que eles haviam perdido. Eles teriam uma vida digna. O Senhor tinha preparado para eles o melhor lugar, a terra prometida. E Josué tinha uma grande afinidade, com Moisés, porque ele recebeu de Moisés os ensinamentos, porque ele estava preparado para ouvir o Senhor, Então a gente se coloca nesta linha de raciocínio e pensa: o que nós temos feito, para nos alinharmos a Deus, a ponto de podermos ouvir a Tua voz? O que nós temos feito em termos de obediência, em termos de buscar ao Senhor, a ponto de ouvirmos a voz dEle, a ponto de conhecermos as promessas que Ele tem para nós hoje, no nosso tempo de hoje. Veja que o Senhor fala para Josué: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Eu não te deixarei, eu não te desampararei. Ora, o Senhor conhecia o coração de Josué. Sabia que naquele momento, ao mesmo tempo que ele aceitou cumprir o pedido do Senhor de levar o povo para a terra prometida, no lugar de Moisés, ele também estava temeroso. E o Senhor lançou sobre a vida dele essas promessas para que ele pudesse ter força, encontrar no Senhor a força para poder levar o povo para o lugar que Deus tinha preparado para ele. Então, quando ele fala: ninguém poderá te resistir, ninguém te poderá resistir, o Senhor era com ele tinha a força do Espírito Santo, ele tinha Deus com ele. Ninguém poderá te resistir, disse o Senhor para Josué. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei aos seus pais que lhes daria. O Senhor pede 2 vezes, para que ele se esforce, para que ele tenha bom ânimo. Quantas vezes nós estamos diante de situações de medo, que a gente tem medo de fazer, de agir e de resolver problemas do nosso cotidiano, ou algo que vem chegando e chega até nós, notícias, E nós tememos porque talvez não estejamos alinhados com Deus a ponto de podermos ouvir a sua promessa de que Ele estaria conosco todos os dias, aonde quer que nós andemos. Porque é isso que ele fala para Josué. Ele fala que para que ele não temesse, não se espantasse, porque ele era com ele, por onde quer que ele andasse. Então Josué foi e fez aquilo que era para ter sido feito por Moisés, mas Josué teve coragem e foi e cumpriu aquilo que estava determinado, levou o povo para a terra prometida. Então nós podemos tomar como lição para a nossa vida essa coragem de Josué. Veio do acesso que ele tinha
com o Senhor, através de um relacionamento com Deus, através de uma busca, através da obediência. É só assim que a gente consegue ouvir a voz do Senhor, é só assim que a gente consegue confiar nas suas promessas. A gente precisa conhecer as promessas do Eterno, para que a gente confie no cuidado dele para conosco. Amém? Que nós possamos meditar sobre isso, que nós possamos meditar de como podemos estar cada vez mais perto do Senhor. Ele mesmo dá a ferramenta. Ele diz: medita neste livro dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo que nele está escrito, porque assim você vai prosperar, o seu caminho vai ser próspero, sua vida vai ser próspera e você será bem sucedido. Então, antes da promessa de ser bem sucedido, vem a ordem: medita neste livro dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Antes da promessa de prosperarmos, de sermos bem-sucedidos, primeiro, buscar a face do Senhor. Primeiro, meditar na palavra do Senhor, no livro sagrado. Primeiro, conhecer a palavra, conhecer as promessas, conhecer a Deus. Como nós vamos conhecê-lo? Através do livro, através da palavra dele. Fiquem com Deus e sejam atentos às ordens do Altíssimo, para que busquemos cada vez mais a sua presença. Até amanhã. Fiquem com Deus. Deus abençoe a todos.